Neste vídeo, eu vou apresentar a linguagem de programação Ruby. Provavelmente, esse é o primeiro contato que você tem com Ruby. Então, por isso, antes de mexer em códigos, eu vou apresentar um pouco da história e da filosofia por trás dessa linguagem. Ruby é uma linguagem de programação dinâmica, ou seja, o contrário de estática. Isso, na prática, significa que, ao declarar uma variável, eu não preciso especificar o seu tipo. A implementação de Ruby é open source, e seu código está hospedado no GitHub. A maior parte do código desse repositório está em Ruby, mas também uma parte significativa é em C, que é a linguagem usada para programar o interpretador padrão de Ruby. E Ruby é uma linguagem com foco em simplicidade e produtividade. Um código em uma linguagem verbosa como Java normalmente pode ser escrito em muito menos linhas usando Ruby. Além disso, por ter uma filosofia baseada em convenção ao invés de configuração, evitamos discussões do tipo: qual a melhor forma de eu fazer uma determinada função? Dúvidas de arquitetura de código normalmente já estão bem resolvidas. Falando brevemente da sintaxe, ela é elegante e natural para ler e escrever. Veremos mais adiante exemplos de códigos escritos em Ruby. Muita gente acha que Ruby é uma linguagem de programação nova, mas ela tem mais de 20 anos de idade. Yukihiro Matsumoto, mais conhecido como Mats, criou a linguagem de programação em 1995. Por volta de 1993, Mats estava começando a usar linguagens de programação baseadas em script e descobriu Perl. Ele ficou impressionado com as possibilidades de escrever scripts, mas achava a sintaxe de Perl horrível. Então, buscando mais, ele encontrou Python. Ele gostou da sintaxe, mas ficava muito incomodado, pois a linguagem não era puramente orientada a objetos. Alguns tipos de variáveis, como inteiros e strings, não eram objetos, mas tipos primitivos, e isso gerava muitos problemas ao fazer usos mais avançados da linguagem. Uma frase que o Mats falou em uma entrevista resume bem a sua motivação para criar Ruby. Ele disse: "Eu queria uma linguagem de script mais poderosa do que Perl e mais orientada a objetos do que Python. Foi por isso que eu decidi fazer a minha própria linguagem." Em 2005, Ruby ganhou popularidade junto com o framework de desenvolvimento web Ruby on Rails. Rails é um framework utilizado para desenvolvimento de aplicações web. Ele é moderno e muito poderoso. Ele é baseado em uma arquitetura chamada MVC, que nós veremos mais adiante no curso, e tem liderado a criação de boas práticas e padrões para desenvolvimento web. Ruby é uma linguagem de programação multiparadigma. Isso significa que você consegue programar usando diferentes paradigmas, como procedural, orientado a objetos ou funcional. É uma linguagem multiplataforma e praticamente todos os sistemas operacionais executam bem código em Ruby. E normalmente, Ruby roda códigos através de um interpretador. O mais conhecido e mais usado é o MRI, ou Mats Ruby Interpreter. Por fim, reforço que Ruby é open source. Milhares de desenvolvedores contribuem com a evolução da linguagem e esse é um dos grandes motivos da comunidade ser muito ativa e solidária. Para encerrar esse vídeo, gostaria de apresentar algumas aplicações famosas que foram programadas inicialmente em Ruby. O Twitter inicialmente era 100% em Ruby, depois ficou complexo e passou a utilizar diversas linguagens. O GitHub é Ruby até hoje, é o maior serviço de repositórios de códigos do mundo. O Basecamp é uma aplicação B2B com milhões de usuários, e um dos fundadores dessa empresa é o David Heinemeier Hansson, mais conhecido como DHH, o criador do framework Rails. O Groupon foi a empresa que chegou mais rápido ao valor de mercado de $1 bilhão na história. Certamente, Ruby foi fundamental para alcançar esse resultado. Heroku é uma das plataformas de cloud computing maiores do mundo. SoundCloud é uma plataforma de streaming de música muito popular. A Bloomberg usa Ruby em diversos portais. É uma das maiores empresas de serviços financeiros do mundo. O Airbnb foi criado com Ruby. O SlideShare também foi criado com Ruby e foi vendido para o LinkedIn em 2012 por mais de $100 milhões. Enfim, diversas aplicações relevantes foram criadas com Ruby nos últimos anos. Eu espero ter conseguido te motivar a aprender Ruby. É uma linguagem interessante e que eu tenho certeza que você vai gostar muito.